Bitcoin hoje, em um dia totalmente emotivo e cheio de emoções, né? A gente teve o mercado descendo 10% e já está fechando aqui em 0%. Para você ver como que esse mercado é imprevisível, mas temos que botar algumas coisas em pauta aqui para a gente entender se há uma chance de reversão, já que muita gente enxerga isso aqui como um martelo, né? Um padrão de reversão e formação de fundo. Então a gente vai ver isso melhor, porque você está no canal Investidor Modesto, que você entende como é que o mercado funciona, e a primeira coisa que eu peço é o seu like, tá? Eu preciso do seu like para saber se esses vídeos que eu venho fazendo estão sendo úteis ou não, e eu preciso disso para ter um feedback de vocês, tá? Isso é muito importante. Então, olha só, a gente tem que reparar e não podemos descartar que isso aqui é bonito, tá? Essa sombra aqui é a sombra que todo mundo quer ver. Só que o que a gente tem que ficar esperto em um movimento desse é como que está acontecendo em volta, o que está acontecendo em volta e qual foi o motivo disso. Então a gente vendo aqui que simplesmente a gente teve uma força contrária do mercado hoje, significa que os touros se rebelaram, né? Deu um tapinha na cara do urso ali e parece que a gente teve uma galerinha liquidada nessa brincadeira, nessa porradona, tá? E foram realmente 10% de alta que a gente teve. A gente desceu 10% e recuperamos 10%. Isso é muito interessante, visto que o S&P 500 hoje teve uma influência gigantesca com a queda também, formando uma sombra gigante. E se você não entende, tá, qual é a relação de Estados Unidos, o S&P 500 e o Bitcoin, simplesmente quando você vê, tá, crises acontecendo, guerras para acontecer, aumento de juros, o que que você vai ver? Você vai ver simplesmente as pessoas correndo dos ativos de risco. E para onde eles vão? Para o dólar. Não é à toa que o dólar, desde o dia 14 de janeiro, ele vem se fortalecendo aqui no índice DXY. Isso é muito importante, tá? Porque você fica pensando para onde está indo o dinheiro? Para onde está indo o dinheiro? E nós estamos vendo que o dinheiro está indo para o dólar. O pessoal está buscando se proteger em momentos turbulentos como a gente está vivendo. Então, Douglas, essa reversão aqui é séria. Então, primeira coisa, tá? Eu falo isso com o nosso pessoal lá, nossos alunos do treinamento, que você nunca vai simplesmente por um indicador, por um padrão que acontece. Você precisa esperar uma confirmação disso aqui, ou seja, ele precisa fechar o dia dessa forma. Ele precisa fechar o dia mostrando realmente o poder de compra do mercado. Isso é bacana, acompanhado de um volume interessantíssimo. Show de bola. Então a gente tem que esperar o fechamento hoje, 9 horas, e esperar também amanhã para ver se a gente vê uma barra de força indicando que o movimento de reversão hoje foi validado. Isso é importante e isso que você tem que montar para o seu cenário para criar estratégia, cara. Você cria estratégia em cima disso e não sai metendo dinheiro igual um louco. Eu vejo muita gente falando que, cara, eu vou vender aqui para comprar mais barato. Você sabe onde vai ser o mais barato? Vocês têm noção dos suportes que o preço pode buscar? Então, por isso que, gente, nosso treinamento está aí para consertar tudo isso. Você ter 100% de consciência no que você está fazendo nesse mercado, criar a estratégia certa, saber a hora de sair do mercado, a hora de entrar, a hora de se proteger, a hora de fazer qualquer coisa da maneira certa. Tá? Isso aqui não é brincadeira e o nosso treinamento está aí para te dar essa lição, para te transformar num investidor sério, que isso aqui dá dinheiro para quem sabe brincar, tá bom? Então, olha só. Primeira coisa, na verdade eu falei um monte de coisa, né? Mas vamos lá. Segunda coisa aqui, a gente tem que falar do S&P 500, que ele buscou um suporte importante aqui. Douglas, por que o S&P 500 é tão importante? Sim, porque todos os mercados estão derretendo e o Bitcoin está indo junto nesses últimos dias. Então a gente não descarta isso. Eu ainda sei e acredito que o Bitcoin ele chega em um momento que ele se descola. Por que, que o S&P 500 e o Bitcoin às vezes eles se descolam? Simplesmente porque a demanda de um é diferente da outra. A demanda por Bitcoin é totalmente diferente do S&P 500 e o Bitcoin precisa de pouco dinheiro para fazer uma porradona, enquanto o S&P 500 é muito difícil você dar uma porradona com pouco dinheiro. Essa é a mentalidade, a macroeconomia que a gente conhece. E outra coisa, tá? A galera tá comprando a rodo. O cara compra e despeja. Tá brincando com o mercado aqui. Enquanto o outro não para de comprar. O cara tá desde o início do ano aí comprando 100, 200, 300 bitcoins a cada tantos dias. Olha isso aqui que absurdo, cara. E quanto tempo passa, o preço cai, o cara só compra. Isso é bacana. Isso é oportunidade e poucos reparam isso. Então, para você ver que enquanto você está vendendo, o seu dinheiro está indo para esse cara que só acumula desde 2019. O cara começou com 20 mil bitcoins, agora ele já está com 120 mil bitcoins. Então, assim,
A gente tem várias armadilhas nesse mercado. Olha isso aqui, o cara cria uma carteira, joga 15 mil bitcoins e depois tira. Olha isso aqui, cara. Para você ver como é que você que acompanha o Whale Alert lá, o alerta de transações de Bitcoin, você tá caindo numa armadilha, cara. Olha só, uma das 15 mil devolve. Então você vai ficar vendo, rodando o mesmo rabo aí e não vai sair do lugar. Para você ver que o mercado sim é manipulado, isso não é motivo para você falar, cara, esse mercado aqui é manipulado, cara. Ninguém vai ganhar dinheiro com isso. É só você aprender a jogar. Poucas pessoas ganham dinheiro com esse mercado. Você só tem que saber jogar. Simples, você tem que sair da porcentagem que não pertence aos caras inteligentes, cara. Eu falei tudo errado agora, mas você tem que ir para a parte dos caras que ganham. E para isso você tem que entender do game. É simples. Então, o gráfico pra gente, tá? A gente tá subindo, cara, eu tô super otimista, mas nós temos que ficar espertos com dois fatores, simples fatores. Primeiro, tá? Guerra. Esse foi um dos motivos que levou a gente a ter um despejo no mercado, medo, busca por guerra, Estados Unidos envolvido, cara, vai dar treta. Ou seja, o mercado tá esperto nisso. Ainda mais que, atenção, tá? Daqui a 2 dias vamos ter uma reunião do Fed que ele vai dar um ultimato ali sobre as taxas de juros a serem aumentadas. Quantas vezes vamos aumentar? Quantos por cento de aumento vamos ter? Isso é muito importante que vai definir o futuro não só do mercado cripto, tá? Mas de todos os mercados e a direção que o dinheiro global vai tomar. Isso é importante. Então essa alta que você está vendo pode ser uma simples especulação. Um cara que meteu uma compra gorda ali, conseguiu dar um gatilho, liquidou todo mundo e está mantendo o preço acima. E note que o ponto que nós estamos agora do Bitcoin, ele é justamente na área de resistência que a gente tinha anteriormente, 36.500. Ou seja, a gente vai rompendo esses dados, a gente vai passando os níveis, e o nosso próximo é 40 mil por aí, cara. Ó que bacana. Isso é bacana. Então você já tem referências que, pô, se o preço der uma porradinha aqui, ele pode buscar aqui em cima. Ou ele pode parar aqui no meio. Mas uma coisa a gente tem que levar em consideração é, o mercado tá ensaiando uma reversão? Sim, isso é maneiro. Isso é otimista. E tem alguma chance disso ser uma armadilha pra gente, investidor? Pô, vou comprar aqui nessa suposta reversão. Lembrando, tá? O interessante, qualquer estratégia que você for criar, você precisa esperar o fechamento e a confirmação do fechamento. Você não confirma até o mercado te dar um ultimato. Qual foi a lição que a gente tomou anteriormente? Cara, isso aqui simplesmente, ó. O mercado, ele tinha uma linha de tendência de baixa que foi rompida aqui, você pode notar que ele formou uma sombra aqui. E antes de fechar o dia, ele desabou e olha o que veio depois. Então, o cara que comprou aqui achando que era reversão, o cara se deu mal. Por isso que é importante você esperar o mercado te confirmar, o mercado dar mais sinais de força. Isso vai te diferenciar de um investidor qualquer, tá? Agora, qual que é o ponto de atenção? A gente espera uma prova de força no mercado agora e a gente tem que ficar esperto, tá? Porque ninguém sabe o que vai vir aí nessa reunião do Fed, o que eles vão falar sobre os juros. Só que uma coisa é verdade, o cenário para o mercado subir está muito favorável. A gente saiu desde o início do ano, simplesmente com uma long short ratio, tinha 4 pessoas apostando que o mercado ia subir, enquanto uma apostava que o mercado ia cair. Moral da história, o mercado caía e liquidava esse povo todo. O cara queria que o mercado subisse, ele ia para baixo, ele era expulso do mercado, liquidado. A gente teve uma quedinha e mesmo assim já estávamos altos, 2, 3 e agora já voltamos para 1,80, só que se você entrar nos time frames menores, você vai ver que a situação está melhorando, já estamos batendo 1,19, ou seja, o mercado já está ficando 0 a 0. Isso é bacana, isso indica que o mercado já está perdendo a esperança e o pessoal não está apostando em alta infinita do mercado. Esse é o esfriamento que a gente precisa para botar a mente dos investidores simplesmente no horizonte e daí a gente decidir para onde a gente vai com mais clareza. Porque o cenário que a gente estava tendo antes era muito turbulento e com certeza era um combustível que levava o mercado para baixo. Até porque a gente não tinha um pullback e agora a gente está tendo a chance de ter um pullback. Então, oficialmente, Douglas, você está falando desse pullback já faz tanto tempo, eu quero saber, cadê? Vai vir mesmo? Então, para a gente ter um pullback, o pullback, gente, vamos lá, aulinha aqui. O pullback, ele é basicamente a quebra de um padrão temporário. Então, se a gente aqui nessa linha de tendência de baixa, a gente tem uma baixa,
A quebra desse padrão temporário seria, sim, um rompimento aqui dessa linha de tendência. Isso é um pullback. E o que o preço vai decidir depois? Não importa, mas o pullback terá sido concluído. Não sei nem se esse português existe. Isso é legal pra gente, tá? Então a gente ainda espera esse pullback, mas a gente precisa de uma sementinha ali, que é essa sombra e esse martelinho formado hoje. Só que, falando de novo, a gente precisa de uma confirmação dessa história. Se a gente passar com força os 36, a gente tem uma brincadeira aqui nesse meio, entre essas duas linhas. Tá? A linha de tendência de baixa, temos que considerar ela de toda forma, porque ela limita o movimento projetado desde novembro. A gente está seguindo abaixo dela desde novembro. Ou seja, quanto mais tempo, mais importante ela se torna. Agora, com tudo isso acontecendo, tensão, Fed, qual é a melhor ação que você pode tomar? Você que não conhece nada de gráfico, não tem noção, não sabe criar estratégia nem nada. Compras parciais. Falei no nosso Instagram hoje, eu falei com vocês, gente, me segue lá, tá? Doug Tadeu, se você não segue. Gente, agora não é hora de você meter o louco e comprar projetozinho que tá lançando, projeto com market cap de 10 milhões, não é hora de fazer isso. Ah, Douglas, por quê? Porque se o mercado der mais uma porrada, isso aqui for uma trap, uma armadilha, o mercado der mais uma porrada para baixo, seja se for estourar uma guerra, seja se o Fed der uma notícia horrível para o mercado, as primeiras liquidações, as primeiras buscas por liquidez no mercado vão ser da sua moedinha meme, da sua moedinha. Não tô criticando moedinha meme nem nada, mas as pequenas são os riscos a mais que você tem nesse mercado. Tudo agora é um risco, tudo. Só que algumas são menos do que as outras. Isso é legal, isso é bacana, porque se você fizer alguma coisa errada e o mercado cair, você vai ficar preso, você vai ficar amarrado ao prejuízo. Isso nenhum investidor gosta, tá? Isso é horrível. Mexe com o seu emocional, mexe com a sua ansiedade. Isso te quebra como investidor. Agora, o cenário todo tá muito bacana, o dólar ganhando força, mas ainda temos um cenário favorável, porque a queda não é infinita. A gente conversou, Douglas, você tá falando do pullback. Esse pullback não vai chegar nunca. Não, o pullback vai chegar. A força vendedora não é infinita, até porque desde 2011 o Bitcoin vem subindo. E a força compradora é muito maior que a vendedora, não é à toa que a gente só sobe, saímos dos 500 dólares, ou menos, 13 dólares, a 60 mil. Então você que tá achando que o mercado vai acabar, pô, vamos lá, gente, já viu essa história repetir, eu já tô falando nesses últimos vídeos aí sobre isso tudo, o seu psicológico, como que você tem que controlar isso. Agora, principalmente, tá? E agora é a hora de você plantar os seus frutos para colher na frente. Só que você tem que saber a hora de colher, você tem que saber como que você vai colher. E é por isso que o meu papel aqui é te dar uma noção disso, mas se você quiser ter se aprofundar de uma forma linear, ter um aprendizado linear, nosso treinamento tá aí para resolver isso para você, tá? Então aqui, a gente está tendo uma demanda por venda não, a gente está tendo uma venda absurdamente perspicaz, não sei nem se... Cara, eu tô chutando palavra aqui, me desculpem, tá? Então a gente está tendo uma queda simplesmente sem precedentes. Olha só, já estou melhorando meu português. Isso indica pra gente o que? O mercado necessita de um respiro. Historicamente, a gente está num ponto que o mercado fala assim: eu não aguento mais, me levanta, me levanta. Tudo sobrevenda. 1 hora já deu um porradão para cima. 4 horas já deu uma folga. O diário tá passando mal. O semanal tá passando mal. Ou seja, historicamente, a gente está chegando nos pontos que eu já mostrei para vocês e ouso repetir a amostra. Cara, hoje o meu português está muito afiado, eu devo estar falando um monte de coisa errada. Mas olha só, toda vez que a gente encontra um fundo de um ciclo, tá? Esses dois que vocês estão vendo são fundos de ciclo. Anos e anos coletando queda, até achar um fundo. E nesse fundo ele é marcado justamente pelo toque do RSI na região de sobrevenda 30. Do RSI. E olha onde a gente está chegando agora, cara. Exatamente aqui. Será que esse é o fim do ciclo de baixa? Mas Douglas, cadê o ciclo de baixa, sendo que a gente só subiu? A gente caiu e rompeu o topo histórico ainda. Mudança de ciclo? Não sabemos. Mas o que está indicando para a gente é que, estatisticamente, quando a gente forma um topo e acha o fundo, dão 1 ano ou um pouquinho mais de 1 ano. No primeiro ciclo foi isso. No segundo ciclo foi 1 ano exatamente. E agora, quanto tempo a gente está do nosso topo ali, o primeiro? 1 ano, praticamente. Bom,
O que a gente leva disso? Muita coisa. Isso é interessante para você montar a sua estratégia. Isso é um ponto interessante para você começar a criar um processo de acumulação. Hoje, um cara lá no nosso grupo exclusivo do Telegram, do nosso treinamento, o cara chegou e falou: Olha, Douglas, eu fiz uma planilha aqui de uma estratégia de aportes. Cara, sensacional. Sensacional. Eu só não passo pra vocês porque o cara simplesmente foi do esforço dele e, cara, sensacional. Pra você ver que tem gente esperta e você só precisa de estratégia, gente. Conteúdo de graça você tem um monte no YouTube, é só você buscar atrás. Tá? É simples, cara. Você não vai ganhar dinheiro na sorte. Você precisa estudar, conhecer o jogo pra jogar ele. É simples. Muitas pessoas perdem dinheiro. Nessas brincadeiras que você vê, que o cara compra um monte de Bitcoin e depois despeja tudo na cara, isso pode ser o que? Um processo de acumulação. Será que aqui ele comprou mais do que ele vendeu no total? Bom, com certeza, né? Se você somar aqui. Ou seja, o cara compra, enche o carrinho. Vamos voltar no curto prazo para você entender como é que a manipulação acontece nesse mercado. O cara pega essa lateralidade e vai comprando várias e várias vezes. Ó, pouquinho em pouquinho, ele vai comprando. Ó. Vamos lá. 60, 70 bitcoins, aos pouquinhos ele vai comprando. Aí o mercado fala assim, opa, eu tô querendo voar. Ele fala assim, agora não. Vai lá e despeja 800 bitcoins. Pum, queda. Mantém a faixa de preço de compra dele e ele continua comprando. Essa é a estratégia, esse é um processo dentro de vários que tem no mercado que faz simplesmente você entender que a manipulação acontece e ela é escancarada. Só basta você conviver com isso e não reclamar, tá? Não reclamar. Se você tá reclamando que, cara, esse mercado é muito manipulado, eu vou sair fora, você tá perdendo uma oportunidade de um mercado totalmente volátil, novo, que consegue mudar a vida das pessoas. Lindo, lindo, isso é lindo. Então você não vai ser profissional numa coisa na sorte. Você tem que se especializar. Isso aqui é mais que um negócio para deixar você milionário. É um multiplicador de esforço. Você se esforça, ganha dinheiro trabalhando, você usa o seu conhecimento para transformar o seu suado em, cara, multiplicar o seu ganho. Então você trabalha pra caramba para ganhar X e você estuda pra caramba para transformar X em 5x. É possível? Com certeza. E não é comprando projetinho lançamento. Douglas, ó, o mercado tá caindo, mas tem um projeto X subindo 80%. Cara, dá uma olhada nesse projeto. Por que eu vou querer comprar topo? O mercado tá derretendo. Olha o mercado tradicional. Os dias de queda que ele levou pra gente. Bizarro. Então você tem momento de arriscar, tem momento de você pegar leve no mercado. Agora, com certeza, não é o momento de você arriscar e sair comprando qualquer coisa que você vê pela frente. Tá? Quando você enxerga o ciclo certo do mercado, você sabe a hora de agir. E agora tá muito escancarado o que você tem que fazer. Não meter o louco como eu falei com vocês no Instagram. Então agora a gente tá otimista, com certeza. Só que a gente já tá mais esperto. A gente não cai na mesma. Tá? Então a gente tem que esperar aguardar um candle de reversão, uma confirmação desse candle pra gente ter alguma certeza. Ah, Douglas, pô, aí amanhã vem aqui e o mercado começa a subir igual um doido. E você fala, pô, se eu não tivesse seguido essa sua confirmação, cara, eu poderia ter surfado essa onda aqui. Aí eu lembro, volto você, porque a gente tem que aprender com os erros. Ninguém é perfeito nesse mercado. Pra você ver como que a gente fez um rompimento falso aqui e depois a gente caiu quantos por cento, tá? Então, um cara que seguiu isso aqui, a gente teve uma queda até o fundo ali, 20%. Seu dinheiro sendo apagado praticamente. E você, ó, desesperado. Então vamos aprender, estudar, conhecer mais esse mercado e saber a hora de agir da maneira certa. Cara, não tem segredo. Parece impossível, mas não é. Você só tem que gastar um pouco do seu tempo para conhecer. Que com certeza, no final das contas, se você tiver paciência e estratégia, é o que eu sempre falo, estratégia e paciência são os pilares para você ser bem sucedido nesse mercado. E não é ser milionário. Não é ganhar mega sena das criptomoedas, não. É você trabalhar o seu esforço, fazer o seu trabalho valer mais. Esse é o nosso propósito aqui. E para isso, sua inscrição, tá? Eu sei que muita gente me assiste aí, nem é inscrito, você tá todo dia me vendo aqui, você não é inscrito ainda. Por favor, se considere dar essa inscrição, me dá essa alegria para eu saber que tem mais gente interessada em aprender sobre o mercado e o mercado tá voando. Então vamos ficar esperto, tá? Ficar de olho.
que isso é bacana, a gente esperava um respiro, nenhuma queda é sustentável dessa forma por tanto tempo. 70 e caramba dias de queda. Então vai chegar uma hora que vai vir alegria. Você só tem que ser paciente e escolher as coisas boas no momento. Tá? Então, obrigado, tamo junto, forte abraço e amanhã a gente tá aí pra cobrir mais coisa.